Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje nós temos o capítulo 22 do livro Religião dos Espíritos, Anti-Falsos Profetas. Lembrando que esse livro aqui ele sempre faz alusão a uma questão do livro dos Espíritos. Então, é muito interessante quanto aprendizado a gente tem. Lendo um livro, automaticamente a gente já está aprendendo com outro. No caso, a gente está lendo um livro psicografado por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel, que nos remete a uma leitura de uma questão lá do livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Vamos adiante, então. Anti-falsos profetas, capítulo 22. A cautela tinha atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas, sim, ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que, por isso mesmo, se já não somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhes o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia com respeito a fictícios valores que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias desse modo em todo o espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. A ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com ele, com as lições dele, avisos informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados, desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Anti-falsos profetas, capítulo 22, ele vai fazer menção à questão 624 do Livro dos Espíritos. E só para comentar aqui, sempre eu gosto de trazer isso, para que não nos esqueçamos, como espíritas, estudiosos do espiritismo, né, que estamos sempre caminhando no estudo do espiritismo. Eu vou repetir uma frase de Emmanuel aqui. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta, na experiência, os fatores da evolução que nos é necessária. Está vendo? Todos nós somos espíritos no caminho da evolução. É o que a gente fala aqui, é o que a gente fala no Evangelho, esse é o entendimento. Então, nunca distancie. Eu fui no centro espírita e lá um espírito falou. Não, o espírito que lá falou, que lá se manifestou, foi o encarnado ontem. E hoje ele se encontra como espírito. É exatamente como nós. Hoje encontro-me desencarnado e no futuro serei um espírito desencarnado no caminho da evolução, com as nossas próprias lutas, como diz Emmanuel. Feito essa observação, vamos lá para a questão 624 do Livro dos Espíritos, que ela diz assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta é que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Essa questão está no capítulo da lei divina ou lei natural do Livro dos Espíritos, conhecimento da lei natural.
E observe aqui nessa questão 624 que ele começa, o verdadeiro profeta é um homem de bem. E aí poderia surgir então a primeira pergunta, o que é um homem de bem? O que vem a ser um homem de bem? Será que tem algum livro que nos traz essa definição sobre o que é o homem de bem? E eu respondo para vocês que sim. Essa resposta está lá no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem. É exatamente esse o item 3, o homem de bem. E lá ele vai explicar, que ele vai dizer que assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. É aquele que segue os preceitos divinos, é aquele que segue a lei de Deus. Ou seja, qualquer um de nós pode ser um homem de bem. Esse é o propósito. Se você pegar no capítulo 17, sede perfeitos, o item 3, o homem de bem, na sequência já do item 3 vem o item 4, e sabe qual é o item 4? Os bons espíritas. Ou seja, é aqueles que entendem toda essa característica do homem de bem e se tornam bons espíritas. Mais adiante a gente vai ver uma liçãozinha sobre o espiritismo, o que é o espiritismo, uma definição e qual o propósito dele, que vai ensinar correlacionado ao homem de bem para a gente entender o progresso de tudo isso e qual a razão de eu ter que ser um homem de bem, e o espiritismo me propõe isso, essa ligação. Então aqui, o homem de bem, ele cumpre a lei divina, ele acredita na justiça divina, ele já deixou de acreditar na justiça pelas próprias mãos, porque a gente sabe, todos nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para agora, e uma das nossas dificuldades qual é? É entender e diferenciar o nosso tempo e o tempo de Deus. Muitas das coisas eu quero a resposta, eu quero a solução para agora. Mas o propósito de Deus diverge do meu, e aí é que eu vou compreender que o tempo dele diverge do meu também. Então, por isso, às vezes eu acho que a provação é muito longa, e aí eu tenho que buscar lá, lembrando Mãe Maria, dizendo que isso também passa, porque não há sofrimento que perdure uma vida inteira. Então, ela vai ter um processo, e é o processo do aprendizado, que hoje eu chamo como problema, mas um dia lá na frente, na minha capacidade interpretativa, eu vou ler a vida de uma maneira diferente e vou entender que ali havia um grande aprendizado para mim. Havia uma razão daquilo passar. Eu sei, todos temos problemas. Talvez você está com a dificuldade da aceitação do problema, como todos nós sentimos também. Mas tem um propósito nisso. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. O homem de bem, ele fala também lá no capítulo 17, item 3, que o homem de bem, ele cumpre a lei do amor. Ele cumpre a lei do amor quando ele faz todas aquelas passagens que Jesus nos ensina, que se lhes feriram um tapa, ofereça outra. Ou seja, o amor. Não tenhas inimigo. Em que sentido? Você veio aqui com qual propósito? De resgatar as suas dívidas. Não de resgatar a dívida alheia, mas de resgatar as suas. Então, assim, não arrume mais débitos, não se comprometa com mais débitos fazendo inimigos, ao contrário, desfaça as inimizades e vá compreendendo que quando Jesus diz que amai o teu inimigo, como o próprio Evangelho nos ensina, não é colocar e sentir o mesmo amor que eu sinto por um filho, por um ente querido, mas respeitá-lo, saber compreender que existe a diferença entre eu e o outro e eu devo respeitá-lo da mesma maneira que eu quero ser respeitado. Ele vai falar também que, além de tudo, o homem de bem é benevolente e pratica a lei da caridade. E aí a gente entende o quê? Como o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. O próprio Jesus nos ensina o quê? Que a caridade é a essência da perfeição. Então o homem de bem, ele leva a sua vida diante de tudo isso, ele acreditando na justiça divina, ele acreditando no amor, ele acreditando na caridade, ele tem a fé robusta, que é o que o Evangelho também nos ensina. E qual a diferença entre fé robusta e fé vacilante de que fala o Espiritismo? Muitos de nós, eu mesmo em muitos momentos, tenho o quê? Uma fé vacilante. Porque eu gosto desse exemplo, quando a gente fala de fé vacilante, que você se recorde da passagem de Pedro. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre o mar, ficou maravilhado. Jesus, notando e percebendo aquela cara de espanto de Pedro, disse para ele, venha Pedro, caminhe até mim, você também pode. E Pedro começou a caminhar.
Só que os ventos aumentaram um pouquinho e a água começou a ficar um pouco mais agitada. E Pedro começou a afundar. E Jesus disse o que para ele? Homem de pouca fé. Né? Homem de pouca fé. Por que pouca fé? Porque ele deixou se abalar pelo agito da água. Ele se deixou abalar pelos nossos problemas. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nessa comparação dessa passagem de Jesus, é o nosso dia a dia, as atribulações que nós temos. E aí a nossa fé vacila, a nossa fé dá aquela vacilada e a gente se esmorece, e a gente se perde. E aí o que acontece? Tudo piora, tudo se agrava. Como nós vimos na lição da semana passada, da capacidade da prece, que eu posso fazer uma prece em qualquer lugar. Se o dia no meu trabalho está tumultuado, um segundo que eu faço e peço, Deus me ajuda, me dê a lucidez necessária para eu entender isso aqui, para eu resolver esse dilema, ou que pelo menos tenha uma alternativa para que eu possa sair disso, eu vou ser atendido prontamente, mas fazer a prece do coração, a prece com sinceridade. Então, aí vem nessa lição aqui, ante os falsos profetas, que ele está nos ensinando aqui, é o quê? Não adianta a gente falar, então não adianta muitos dizerem da palavra de Jesus, mas não terem nenhuma conduta relacionada à conduta de Jesus. Porque, como dizia Chico, eu gosto muito dessa frase, não fale de Jesus. Isso já tem muita gente fazendo. Faça como Jesus. Isso tem bem poucas pessoas fazendo. E é a realidade. Qual a nossa maior dificuldade? Quando a gente lê o Evangelho, vê o ensinamento de Jesus, a dificuldade é colocar em prática. Mas essa é a nossa missão, como tanta gente pergunta. Qual é a minha missão na Terra? A missão é a evolução. A minha missão é melhorar-nos uns aos outros, mas eu, na minha individualidade, eu com o que eu compreendo, com o que eu tenho capacidade de mudar. Do melhor que eu tenho, o melhor que eu posso fazer. Esse é o meu comprometimento, essa é a minha missão. Então, é lógico que a tentação pega qualquer um de nós, mas aquele que tem a fé robusta, o que acontece? Ele vai saber dominar aquela situação e se desvencilhar dela. Jesus foi muitas vezes tentado, e é o exemplo que ele nos dá. Seja perseverante. O quê? A conduta, preste atenção. Então não adianta eu ficar falando as coisas de Jesus e na vida não colocar nada em prática. Como Jesus mesmo disse, o que seria eu? Um hipócrita. O que estou falando aqui, veja só, peço licença para dar o exemplo, como eu estou fazendo, estudei, estou relatando, passando para vocês. Agora, se ainda assim na rua eu tiver comportamento adverso disso que eu estou falando, é melhor não falar mais nada aqui. Por quê? Ser um hipócrita, como Jesus mesmo fez essa nomenclatura, hipócritas. Por quê? Fala uma coisa e faz outra. A conduta não tem que ser conforme o que você fala. Então é melhor que não fale, mas tenha uma conduta proba, do que ficar falando. Esse é o raciocínio, né? E como a gente vê, quem tem filho, quem já viu a criação de filho, sabe como que é. O diálogo educa, mas o exemplo arrasta. Então faça a tua parte. Ah, mas o outro não faz, o problema é dele, cada um por suas obras. Faça você a sua parte. E você está cumprindo com a sua missão, você está cumprindo com o seu... Faça da melhor maneira possível, faça no caminho do bem. E aquela frase sábia que a gente já viu aqui também, pregue o evangelho o tempo todo. Ou seja, no seu dia, nos seus afazeres, na educação dos filhos, no lar, no trabalho, onde quer que esteja, pregue o evangelho o tempo todo. E complementa a frase, se necessário, use palavras. Por quê? É a atitude que vai mudar. É a minha conduta que está demonstrando o quanto eu estou ligado, o quanto eu estou aperfeiçoado com os ensinos divinos. Esse é o caminho. Não adianta nada eu ficar só falando e nada fazer. E aí, o que você acha sobre esse antifalsos profetas, que muitas das vezes nos enquadramos como falsos profetas? Falamos, ditamos regra, mas nós mesmos não fazemos aquilo. Reflita sobre o tema, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.
sempre em sintonia com você.